Fala galera, beleza? Tudo no canal Mamãe Falei. Eu não sei, provavelmente esse vídeo vai sair invertido de novo, igual o outro que eu fiz do Lula. Tô aprendendo ainda mexendo no celular. O outro que eu tinha acabou quebrando, caiu no chão, espatifou pela milésima vez. Comprei esse aqui, tô aprendendo ainda, tá? Desculpa essa cara de cansado, acabei de voltar de Porto Alegre, tive audiência lá pra variar, né? Pra variar, fui responder processo. Eu só queria deixar um recado antes do vídeo para você assistir o vídeo do André Guedes, vou deixar na descrição desse vídeo aqui, sobre o Bolsomini, e tem até o Arthurzinho do Mamãe Falei, cara. É engraçado, eu não sei porque o justo meu personagem é o que não para de se mexer, sei lá, talvez seja muito elétrico e ele percebeu isso, mas achei muito engraçado. Baita canal do André Guedes, link na descrição desse vídeo aqui, beleza? Você que não comprou o Brasil Paralelo, já era, acabou. Você pode até parar que não vai ter link na descrição desse vídeo do Brasil Paralelo, já era, esgotou, agora tem que esperar a próxima coisa que eles vão fazer e vai saber quando que vai ser, beleza? Vamos pro fato aqui. O fato é o seguinte: o Bolsonaro falou que 3 universidades iam ter um bloqueio de 30% das verbas do MEC. Só para vocês entenderem no Brasil como é que funciona isso: 70% dos impostos que nós pagamos vão para a União, né? Ou seja, vão para Brasília e Brasília distribui. Existe um negócio chamado LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, uma parte desse dinheiro, quando é repassado ali para os estados, para o município, tem já uma destinação para ir. Então, uma parte para educação, outra parte para saúde, etc, etc. E o governo federal aqui em São Paulo, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, aqui no Brasil, repassa algumas verbas para universidades e algumas dessas universidades federais iam sofrer um bloqueio de 30%, que era a UNB, a UFBA e a UFF. Obviamente, universidades, para quem conhece, ali de viés de extrema esquerda, né? E aí o pessoal reclamou e ele pegou e falou: então é o seguinte, então vai ser para todo mundo, nós vamos tirar ali 30% da verba de todo mundo. Então eu concordo com isso ou não concordo? Eu concordo com o que ele fez, mas discordo do jeito que ele fez. E vamos lá, vamos entender. Você começa a construir uma casa pelo teto? Eu acho que não, né? Então, eu falo isso sempre quando me perguntam nas palestras, etc. Essa é, inclusive, uma das minhas propostas que eu falei na campanha e continuo sendo a favor e estou militando por isso. Se você tivesse 5 bilhões de reais para cuidar ali da educação de uma região, por exemplo, você colocaria 4 bilhões no ensino superior e apenas 1 bilhão no ensino básico? Pois é, eu acho que não. Então, é isso que a gente faz no Brasil. Por incrível que pareça, a gente investe, eu acho que até mais do que isso, já deve estar atualizado o número, mas mais de 4 vezes em ensino superior, ao invés de investir na base, investir no ensino básico. E isso gera algumas consequências. Algumas consequências são que a gente tem ali universidades extremamente custosas, com orçamentos absurdos, e pessoas que não conseguem acessar essas universidades porque o ensino fundamental, o ensino básico estão sucateados, né? E aqui no nosso país, a gente tem uma outra anomalia fiscal, que é o imposto, né? A tributação está mais baseada não em renda, mas sim em produtos e serviços. Isso faz com que o pobre pague proporcionalmente mais imposto que o rico, lembrando que é o imposto que financia a universidade pública. Então nós temos literalmente nós temos o mais pobre pagando para a universidade de quem consegue chegar lá, que via de regra são os mais ricos. Então é basicamente isso. Hoje, o cara que você vê na rua, pobre pra caramba, pedreiro, o cara que... policial militar que arrisca a vida para ganhar pouco, o cara que, sei lá, tem uma barraquinha de cachorro quente, o cara que é frentista de posto, esses caras pagam pelo estudo do filho do médico, do filho do juiz, do filho do não sei quem que tem dinheiro para entrar de carro importado na universidade. Essa é a realidade do Brasil. E aí a gente precisa inverter isso. Uma das propostas que eu já tinha falado, e a gente tem que fazer isso um dia, é fazer com que quem pode pagar a universidade pague, e quem não pode continue estudando de graça. E aí o Bolsonaro sinalizou que vai cortar 30% da verba repassada. Eu sou completamente a favor. O que eu discordo disso tudo é o jeito como ele fez. Infelizmente o Bolsonaro, em vez de falar o que eu acabei de falar agora, por exemplo, explicar essa situação no Brasil, ter esse problema e fazer isso de uma maneira reta, ele fez isso meio que na mitada, porque ali fica fumando maconha, então vou cortar, e ficou com cara de que ele está fazendo isso por viés ideológico, e até pode ser, né? E até pode ser. O que eu acho aí nesse aspecto, o jeito como ele está fazendo, errado, né? E aí você vê isso dá pano para manga, você vê ali na mídia, né? Por exemplo, saiu na Folha aqui: bloqueio de verba de universidade por um motivo ideológico fere Constituição, né? MEC diz que bloqueio de 30% da verba vale ali para
para universidades, institutos federais, não sei o que, não sei o que lá, você veja a mídia batendo e uma das coisas que a gente vê é justamente ali o pessoal da esquerda lá desesperado. Eu tenho certeza, vai ter bundaço, vai ter processo, protesto, vai ter manifestação, não sei se eles vão chegar a ocupar a universidade, não sei o que eles vão fazer, mas vai ter barulho pra caramba da esquerda. E aí, uma das matérias que eu vi que me chamou a atenção foi aqui, eu até perdi aqui, mas universidades que vão ter verbas cortadas, enfim, dão um salto de produtividade. E eu quero dar só um exemplo para vocês entenderem qual que é a realidade das nossas universidades no Brasil. Se você pegar, por exemplo, Harvard, todo mundo fala de Harvard, certo? Vamos falar de Harvard. Como que faz o cara que estuda lá dentro? O cara que estuda lá dentro, se ele ganha acima lá de um determinado valor, que é um critério objetivo, ele paga 10% da sua renda. É assim que funciona. Se você entrou, você tem grana, 10% da renda da tua família vai ser para pagar a mensalidade da faculdade. Se você não tem dinheiro, você entra e estuda de graça, mas a enorme maioria do financiamento vem da iniciativa privada e não da iniciativa pública, ou seja, não dos impostos. O custo de um aluno em Harvard é aproximadamente 4,5 salários mínimos para os padrões americanos, tá? Qual é o lugar dela no ranking das universidades? Quarto lugar. Então tá lá no topo. É uma baita universidade. Só para vocês terem uma ideia, tem mais de 40 prêmios Nobel vindo ali pela instituição Harvard, ou seja, pessoas que estudaram lá e por causa da universidade você tem isso. E aqui na USP, né? Vamos falar da USP. A USP tem um orçamento de mais de 5 bilhões e meio, né? Então olha só o tamanho da USP. A USP que ali por ter autonomia, inclusive, de como gastar o dinheiro, né? Uma caixa preta, você dá o dinheiro lá e gasta o que quiser. Você tem às vezes ali pessoa, eu vou citar um exemplo fictício aqui, mas você tem às vezes, sei lá, jardineiro ganhando 8, 9 mil reais, né? O que às vezes não precisa. Você tem uma série de professores que não vão dar aula e aí você tem que ficar contratando professores substitutos. Uma dessas professoras substitutas, inclusive, é a excelentíssima Janaína Pascoal, que é professora substituta no Largo São Francisco. Por que que ela vai dar aula lá? Porque o professor titular não vai, então tem que ficar contratando ela. Lá, quem é que paga a universidade? Ninguém. Todo mundo estuda de graça. Quem é que costuma entrar lá? Filho de mais rico. Quanto custa um aluno da USP? 6 salários mínimos. Então o aluno ainda por cima é mais caro. Qual que é o lugar da USP no ranking das universidades? 132º, número 132, lá embaixo. Então é uma universidade cara que está lá embaixo. Vamos lá, qual foi o prêmio Nobel que a USP ganhou? Nenhum! Zero! E aqui no Brasil nós temos mais um agravante. É mais um agravante. Aqui no Brasil as pesquisas têm necessariamente, pesquisa aplicada, né? Elas têm que vir com financiamento da iniciativa pública. Como assim? Aqui no Brasil, se você... Nossa, esse vídeo eu não sei como é que tá saindo, tô meio mole, mas espero que esteja saindo legal, porque eu tô realmente muito cansado. São 3 horas da manhã, né? Acordei cedo hoje, fiz um monte de coisa, mas vai que tem que falar disso. Aqui no Brasil, por exemplo, vamos supor que o McDonald's quer criar uma batatinha frita que, sei lá, que feita com alguma coisa diferente, que tenha menos gordura trans e menos radicais livres, sei lá. Ele não pode financiar uma pesquisa de universidade com isso, porque o nosso Estado brasileiro lacrador, né, entende que a pesquisa nunca pode estar a efeito dos interesses privados, né? Então, aqui a gente tem ainda essa anomalia que as pesquisas no Brasil são financiadas pela iniciativa pública e, no final das contas, qual é o resultado disso? Você tem um monte de aluno recebendo bolsa para fazer um monte de estudo completamente inútil, principalmente, e isso não é preconceito, isso é conceito, principalmente da área de humanas. Você tem um monte de alunos ali de sociologia ou de sei lá o que lá na USP, fazendo estudos de como, sei lá, como o rolezinho no shopping influencia a sociedade, como as festas sexuais em banheiros públicos influenciam o comportamento do jovem contemporâneo, sei lá, esse tipo de coisa que eu acho que você não está afim de financiar com o seu dinheiro, principalmente com o dinheiro dos mais pobres pagadores de impostos. Então, para resumir o vídeo, sou a favor do que o Bolsonaro fez, não da forma como ele fez, achei que ele errou principalmente na sua declaração, mas eu acho que a gente tem que sinalizar um Brasil que dê cada vez menos dinheiro público para as universidades e mais dinheiro privado, porque via de regra, quem chega lá são os mais abastados e no final das contas o que a gente precisa mesmo é investir na base, é dar dinheiro para aquela...
escola que tá caindo aos pedaços, é dar dinheiro para tirar moleque de escola de lata que no calor tá derretendo, no frio tá congelando. É isso que a gente precisa fazer, não ficar financiando um monte de playboy universitário que fica indo pro CA fumar maconha, beleza? Um abraço, vamos questionar tudo.